Rádio Metropolitana FM, 87,9 MHz. Uma emissora comunitária da Associação Cultural e Artística Dom Aloísio Roque Opperman. Situada Alameda Dona Leopoldina, número 25, bairro Mercês. Telefone 3312-5271. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. A evangelização pelas ondas do rádio. A partir de agora, o Quinta Notícia está no ar. Trazendo informações de Uberaba e região. Um jornal produzido pelos alunos do 5º período de jornalismo da Universidade de Uberaba. No ar, Quinta Notícia. Quinta Notícia. Prefeitura abre pedido de calamidade pública no bairro Jardim Uberaba. Mortes causadas pela dengue aumentam o alerta de prevenção à doença. Implantação de bancos nos terminais do BRT está atrasada. Cemitérios da cidade são reavaliados. No Dia da Voz, saiba como cuidar bem da sua. Em Araxá, a Expo Araxá traz novas oportunidades para produtores rurais. Essas e outras reportagens você acompanha agora, no Jornal Quinta Notícia, comigo, Breno Cordeiro. E comigo, Iane Arantes. Quinta Notícia! As casas que desmoronaram há quase um mês no Jardim Uberaba continuam sendo motivo de preocupação para os órgãos públicos. O local já está com pedidos de calamidade pública em aberto. Quem traz mais informações é a repórter Bárbara Lemes. A situação das casas interditadas pela Defesa Civil no bairro Jardim Uberaba continua alarmante. 5 famílias correm risco de vida, caso permaneçam no local que desabou. Um gabinete de crise já foi criado pela Prefeitura, visando atender às necessidades do local. O presidente da Coagra, Marcos Jamal, acompanhou a solicitação feita em Brasília. Já foi a Brasília, no Ministério da Integração, lá na Defesa Civil, a gente está guardando a resposta para o que vai fazer ali. Mas a gente até esperar essa resposta, nós tomamos algumas soluções paliativas, mas que vão dar um grande resultado. A gente mexeu no curso do rio, ele tem um córrego. Agora que a gente mudou o córrego do rio, ele não está mais batendo nas casas ali, então com certeza você vai evitar um pouco o deslizamento. Além disso, a Coagra informou que presta total apoio às famílias locais, mas desde que haja colaboração de ambas as partes. E a Coagra está sendo bastante incisiva com essas famílias. Nós demoramos a transmissão da última lista do Marajó justamente para colocar essas famílias, porque independente de critérios, ela tem o maior critério, que foi a Defesa Civil que colocou elas. A Secretaria de Infraestrutura vem trabalhando na retificação do córrego desde o início da semana. A correção evitará possíveis tragédias, conforme explica o secretário Roberto Indaiá. A situação que está lá hoje, ela já está, de certa forma, mais confortável, entre aspas. Por quê? Porque nós, através da determinação do prefeito Paulo Pial, fizemos a correção do córrego, o leito do córrego, que estava do lado de cá, isso é, solapando o barranco, onde é que as casas estão caindo, jogando ele para o leito normal, que é do lado esquerdo, descendo, que ficou normal. Isso é, vai evitar uma tragédia maior, porque alguns não querem sair de lá. Tanto a Secretaria de Infraestrutura quanto a Coagra já afirmaram que assim que as casas forem deixadas por seus atuais moradores, a área localizada na rua Vicente Paulo Cardoso será transformada em uma área de preservação permanente, podendo até mesmo ser transformada em uma praça. Bárbara Lemes, para o Quinta Notícia. Prefeitura faz reavaliação nos cemitérios da cidade. O repórter David Chai explica os motivos. Proprietário de funerária Adalberto Pagliaro sugere organização de cemitérios para depois construir um novo. Em meio a essa discussão para a construção de um novo Campo Santo, de acordo com Adalberto, realmente não há muito espaço para novos túmulos. Por isso, entende que a primeira alternativa que deveria ser tomada pelo poder público é a análise de cada cemitério, principalmente quanto aos túmulos que foram abandonados
pagados pelas famílias. A prefeitura fez uma gestão lá nos cemitérios, uma gestão mais eficiente com relação ao poder do pessoal, ela consegue dar uma sobrevida de até mais 2 anos, 3 anos nos espaços cemitérios. É tudo uma questão, tá certo, de equacionar o problema, tá certo, daquelas ocupações das pessoas que abandonaram, daquelas pessoas, tá certo, que não adquiriram, aquelas pessoas que estão inadimplentes comprar e não pagaram. Primeiro tem que se pensar primeiro no que já tem, dar uma reorganizada no que já tem, né? Porque o cemitério nosso é centenário e precisa dar uma reorganizada nesse cemitério. Como nós temos uma população que a maioria das pessoas hoje tem espaço ou no Medalha Milagrosa no São João Batista, elas vão usar como critério de renovação. É um processo natural. Quem tem seu ente querido sepultado no Medalha vai querer ficar perto, vai ficar no Medalha. Quem tem no São João Batista vai ficar no São João Batista. É uma filosofia de vida que você não consegue mudar das pessoas. A construção de um novo cemitério ele atenderia novos habitantes, aqueles que ainda não têm espaço no São João Batista, que não têm espaço no Medalha Milagrosa e que no futuro vão precisar. Não é um contingente de pessoas que justifica ainda você fazer um empreendimento de grande porte. Um cemitério numa cidade só é viável quando ela atinge 400 mil habitantes. Só é viável do ponto de vista econômico com 400 mil habitantes. Mas Uberaba, por ser uma cidade que está em franco crescimento, há de se pensar num empreendimento para médio e longo prazo, não a curto prazo. Diante da sugestão do empresário em fazer reavaliação nos cemitérios, segundo o procurador-geral do município, Paulo Salge, o tema está em andamento, inclusive com a abertura de um procedimento administrativo. O levantamento de informações está sendo feito pela infraestrutura que vai passar à Procuradoria para as medidas legais. Paulo destaca a legalidade da ação, mas garante também o cuidado que o município deve ter com este assunto, pois é uma situação delicada para qualquer família atingida por uma medida neste sentido. David Chai para o Jornal Quinta Notícia. Agora são 8 horas e 8 minutos e vamos falar sobre o sistema de transporte público em Uberaba. Passageiros do transporte coletivo ainda esperam em pé nos terminais. A repórter Bruna Pessato tem mais informações. Boa noite. Com 2 meses de funcionamento, o sistema BRT passa diariamente por adequações. São realizadas desde obra de pavimentação até ampliação das estações tubo. Porém, até o momento, os usuários do transporte estão esperando em pé nos terminais leste e oeste. É um absurdo essa falta de banco aqui, porque eu com criança de colo e mais uma criança de 3 anos tem que ficar aguardando os ônibus em pé, sendo que nós estamos no terminal e a dificuldade para poder chegar até aqui. Não tem nenhum tipo de acessibilidade, é muito difícil chegar aqui e ter que ficar em pé. A subsecretária de Planejamento, Maria Paula Meneghello, explica o motivo da demora. Os bancos para os terminais leste e oeste já foram contratados e estão em fase de confecção. Eles serão finalizados até o final do mês de abril e encaminhados aqui a Uberaba, porque não estão sendo produzidos aqui na cidade, e colocados nos terminais. Além dos bancos, também serão instaladas lixeiras ao longo dos terminais até meados de maio. E esse prazo também vale para a ampliação das estações tubo. Bruna Pessato, para o Quinta Notícia. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a 3ª morte por dengue em Uberaba. Mais informações com a repórter Letícia Reis. Mais uma vítima de dengue em Uberaba. Uma mulher com 46 anos de idade deu entrada em uma unidade básica de saúde e, em seguida, foi encaminhada para o Hospital Escola, onde não resistiu à doença. O diretor do Departamento Epidemiológico da Prefeitura de Uberaba, Robert Souza, esclarece o caso. A paciente deu entrada na UPA, já ela estava apresentando um quadro febril, uma febre a esclarecer, começou-se a fazer os possíveis diagnósticos, ela teve, o quadro dela se agravou em 24 horas, aonde que nós fomos e solicitamos essa remoção para o Hospital Escola. Então no Hospital Escola eles foram fazer todos os procedimentos, infelizmente ela foi levada a óbito. Quando ela foi levada a óbito, nós fazemos um protocolo, que é onde que nós investigamos, que ainda nessa situação a gente ainda não sabia do que ela tinha sido levada a óbito. Então fizemos exame de hepatite, leptospirose, hanta, dengue, para a gente tentar fechar esse quadro. Infelizmente veio um dengue positivo. Segundo o diretor,
As atividades de combate à dengue continuam na cidade, mas a população precisa colaborar. Nossas atividades de combate, elas se intensificaram, os agentes estão na rua, mas o que deixa a gente muito preocupado é o aumento que se teve. O Lira demonstrou que é dentro de casa, que é aquele vaso de planta, aquele bebedor de água que tem do animal, uma tampinha que ficou lá, e esses dias a gente teve uma chuva e depois um sol. É isso que preocupa. Então as pessoas, elas têm que começar a se policiar e dar uma olhada no quintal, não esperar a prefeitura chegar para limpar o quintal. Cada um tem que ter esse cuidado, que é isso que é o que está ocasionando o aumento da dengue em Uberaba. Robert afirma que todas as unidades básicas de saúde estão capacitadas. Portanto, se alguém apresentar qualquer sintoma, febre ou dores no corpo, devem procurar imediatamente qualquer uma das unidades. Ele também faz um apelo à população para que permita a ação dos agentes. Estamos montando uma equipe, a zoonose, para atender, ir nas casas no período da noite, para fazer essa inspeção, para poder vistoriar essas casas. E a gente pede à população que quando os nossos agentes chegarem, se tiver com a identificação da prefeitura, poder deixar eles entrar para poder fazer nosso serviço. Se você, ouvinte, perceber quaisquer focos de dengue em algum lugar da cidade, ligue no departamento de zoonoses. O telefone é 3315-4173. Repetindo, 3315-4173. Letícia Reis, para o Quinta Notícia. Sindicatos trabalhistas realizam manifestação contra o projeto que amplia a terceirização nas empresas. O repórter Felipe Madeira fala mais sobre o assunto. A manifestação aconteceu na tarde de quarta-feira 15, no calçadão da rua Arthur Machado. Na oportunidade, sindicalistas de diversos segmentos trabalhistas panfletaram contra o projeto de lei. O diretor do Simpro, Marcos Genari, explica os motivos do protesto. Esse projeto de lei, ele na verdade, ele fere a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, que foi promulgada em 1942. É uma forma que o capital está usando, não, o grande capital, para aumentar mais o seu lucro e prejudicar mais os trabalhadores. Então, quando a gente fala que o PL 4330, ele legaliza a escravidão, não é brincadeira não, é verdade, isso acontece. Todo mundo que é contratado, pensa um bancário. O bancário vai ser funcionário de uma empresa de gestão de RH e não tem nada a ver com o banco. Com 189 votos a favor e 24 contra, numa bancada de 221 integrantes, o projeto foi aprovado no primeiro turno. As emendas foram discutidas no decorrer dessa semana. Já na quarta-feira, através de um acordo entre os partidos, o PL foi retirado da pauta. Maria Helena Gabriel, presidente do Sindiúti, Sindicato dos Professores Estaduais, fala que, se aprovado, o Brasil estará em retrocesso. Todos os nossos direitos serão colocados de que forma? Depois de terceirizar, nós sabemos que os nossos direitos não vão estar contemplados, né? Então a gente sabe que acaba, né, com a história de uma luta sindical, porque aí é patrão que vai tomar conta. E não é essa nossa intenção de deixar isso acontecer, né? Nós não podemos deixar uma situação dessa ocorrer. Por isso, nós estamos fazendo a manifestação contra essa situação. Além de se manifestar contra a ampliação da terceirização nas empresas, os sindicalistas também convocam os deputados para um debate. Dos 5 representantes de Uberaba, 4 votaram a favor. Marcos Genari conta por que realizar essa reunião. Como os trabalhadores foram impedidos, por ordem do presidente do Congresso Nacional, de participar do debate do PL 4330, a gente quer conversar com vamos chamar os deputados federais de Uberaba que votaram a favor, estão inclusive sendo homenageados aí pelo representante dos patrões, né? Esses deputados, a gente gostaria que eles tivessem a dignidade de ouvir os trabalhadores, que eles ouviram os patrões. É que eles ouviram os patrões, aí a gente fica até assim na dúvida. Será que eles tiveram algum benefício, né? Fica muito claro agora, sobretudo para a classe trabalhadora, o lado que os deputados
que foram eleitos por nós, inclusive Carlos Salvador, estão. Felipe Madeira para o Quinta Notícia. O projeto de lei volta a tramitar na Câmara na próxima quarta-feira, dia 22. Os sindicalistas prometeram continuar protestando. São 8 horas e 16 minutos. Agora, em nossos estúdios, o repórter Fernando Gomes traz as ocorrências policiais de destaque em Uberaba. Boa noite, Fernando. Boa noite, Breno. Boa noite ao ouvinte do Quinta Notícia. Vamos aos destaques do giro policial. Extorsão. A Polícia Civil capturou um agiota que ameaçava e extorquia família há quase um ano no bairro Santa Maria. A vítima é uma mulher de 35 anos que havia feito um empréstimo com o acusado, mas estava passando por dificuldades financeiras e por isso não conseguiu pagar o valor. O autor pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Flagrante. Ex-presidiário foi pego portando drogas próximo à rodoviária de Uberaba. Foram apreendidos 16 papelotes de cocaína, R$200 em dinheiro e uma lâmina para fracionar o entorpecente. O acusado de tráfico de drogas foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde foram constatadas as várias passagens policiais, incluindo envolvimento com quadrilhas e ações criminosas em estabelecimentos bancários. Assalto. 2 homens assaltaram um ônibus coletivo no residencial Mangueiras. Enquanto um deles abordava o motorista, o outro pulou a catraca e exigiu que as 2 passageiras no veículo entregassem os celulares. O motorista fechou a porta rapidamente e os assaltantes se assustaram, fugindo do local com R$100 da empresa de ônibus. Invasão. Um grupo de 45 famílias sem terra ocupou uma área da fazenda São José do Rio do Peixe, que fica a 12 quilômetros da cidade de Veríssimo. A área invadida é de propriedade produtiva rural. O proprietário de 74 anos informou à polícia que houve uma outra tentativa de invasão no dia 11 de abril, mas que os 2 ônibus com o grupo foram interceptados pela polícia. Este foi o Giro de Notícias. Eu sou Fernando Gomes para o Quinta Notícia. Obrigado pela participação, Fernando. Quinta Notícia volta em instantes com mais informações para você. Continue conosco. Dançai as redes no profundo, dançai sem medo de arriscar. Ali existe um novo mundo que vai poder se revelar. Alegrai-vos, ano da vida consagrada. Os religiosos e as religiosas são pessoas chamadas a seguir Jesus Cristo, assumindo o seu jeito de ser e de agir. Vida consagrada é um jeito diferente de ser, de agir, de viver. Sim, é possível viver de modo diferente neste mundo. Você, criança, adolescente e jovem, venha conhecer o jeito de ser dos religiosos e das religiosas. Busque informação com a equipe de animação vocacional próxima de você. Dançai as redes no profundo, dançai sem medo de arriscar. Ali existe um novo mundo que vai poder se revelar. Rádio Metropolitana FM 87,9 MHz. Uma emissora comunitária da Associação Cultural e Artística Dom Aloísio Roque Opperman. Situada à Alameda Dona Leopoldina, número 25, bairro Mercês. Telefone 3312-5271. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. A evangelização pelas ondas do rádio. Rádio Metropolitana 87,9 FM.
Colabore com a divulgação de uma programação de qualidade que evangeliza. Com um simples gesto, você pode fazer a diferença. Seja um associado do Clube dos Amigos da Evangelização da Rádio Metropolitana. Ligue 3312-5271 e faça parte desta obra. Quinta Notícia. Quinta Notícia está de volta, trazendo o giro de notícias de Uberaba e região. Inadimplência do IPVA é de 35% em Araxá. Pesquisa sobre leishmaniose é feita em Patos de Minas. UPA de Uberlândia fica sem energia por 2 horas. O reajuste da tarifa de água em Uberlândia será analisado. IPTU com desconto de até 20% pode ser pago até 11 de maio em Ituiutaba. Já chegou a nova edição da Expo Araxá, que já é realizada há 41 anos. O evento conta com leilões e exposições de touros girolando leiteiro. A repórter Flávia de Paula tem mais detalhes. Esse é o primeiro ano de parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de Uberaba, tendo como objetivo o aumento da produtividade e incentivo aos pequenos produtores rurais a utilizar animais geneticamente superiores no cruzamento. Toninho Cambraia, diretor da Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba, ARAP, ressalta a melhoria da qualidade genética do gado. A gente fez uma parceria com ela de feira, né, de touro. Realmente foi uma participação, não foi grande, mas realmente eu tenho certeza, o produtor que adquiriu o touro, realmente já é um touro registrado, vai ter um melhoramento na sua parte genética e com certeza ele vai ter um ganho. O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, José Maria Lemos Júnior, está satisfeito com os resultados já alcançados pela feira agropecuária. É a segunda Expo do gado girolando do Brasil. Perde apenas para Uberaba. E tivemos a presença do secretário de Agricultura, Sr. João Cruz, que reuniu com vários produtores rurais, sindicalistas da área e também secretários de Agricultura da região, na qual foi tomado conhecimento de várias demandas do produtor rural da nossa região. E o secretário escutou, achou de bom tom e necessário as coisas reivindicadas pelos produtores rurais, pelos secretários e sindicalistas, e várias coisas foram acordadas para o futuro. Estamos satisfeitos já com os leilões que foram feitos na exposição de Araxá, tanto do gado de corte quanto do gado de leite, né, o rubro cheio, novilhas e também do gado de corte. Então a exposição de Araxá mais uma vez está marcando o calendário de Araxá, não só com belos shows, mas também de vários benefícios aos produtores rurais da nossa região. A Expo Araxá vai até o dia 21 desse mês. Além das atividades rurais, a feira conta com a apresentação de artistas da música nacional e disputas de rodeios em touros. Flávia de Paula, para o Quinta Notícia. São 8 horas e 25 minutos. E agora a repórter Tainara Mello dá mais informações sobre as comemorações de aniversário de 40 anos da FET. A Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. René Barçan, a FET, comemora nessa semana 40 anos de existência. Desde segunda-feira, acontece uma programação especial. Cerca de 10 palestras foram ministradas por ex-alunos da Fundação, que contaram suas experiências e como sua passagem pela instituição contribuiu na formação e sucesso profissional de cada um. Fundada em 1945, a FET oferece uma série de cursos que ajudam os alunos a ingressar no mercado de trabalho. No decorrer dos anos, a Fundação ganhou vários parceiros e estabeleceu vínculos. Em 2005, o Departamento do Bem-Estar do Menor, PROBEM, passou a integrar a instituição. Hoje, cerca de 150 empresas, além de hospitais e secretarias municipais, são parceiros, oferecendo oportunidades para os alunos. O diretor da FET, Lorival Santos,
conta com orgulho a importância da comemoração e dos frutos colhidos durante todos esses anos. Nesses 40 anos a gente encontra com pessoas que passaram por aqui, sentem orgulho em falar que foram aluno da FET, foram aluno do ProBem. Então, para nós foi muito gratificante. É muito gratificante estar aqui neste momento dessa história, dos 40 anos de vida dessa instituição, que formou no mínimo 8.000 pessoas para o mercado de trabalho da nossa cidade de Uberaba. Mas a expectativa ficou para o final. O encerramento do evento acontece amanhã no Cine Teatro Vera Cruz, a partir das 19h, com a apresentação de um show de talentos dos alunos da FET. Além disso, os alunos vencedores dos concursos de redação e desenho receberão medalha em reconhecimento. Para assistir, basta levar 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a Casa de Apoio Daniele. Lorival é quem reforça o convite. É importante para nós que prestigiem esses jovens. Tem pessoas muito talentosas, tem jovens com talento nato aí, com um potencial imenso, e estão aqui fazendo curso com a gente e amanhã vão estar lá amanhã apresentando para a gente essa coisa bonita. Tainara Mello para o Quinta Notícia. Na próxima terça-feira, comemora-se em todo o Brasil o Dia de Tiradentes, personagem ícone da Inconfidência Mineira. Mas até que ponto o que aprendemos nos livros e na escola retrata o que de fato aconteceu na história? A repórter Mariana Bananal mostra um novo lado deste movimento. Esqueça tudo o que aprendeu na escola sobre Tiradentes. Pesquisadores têm descoberto cada vez mais novas interpretações para o movimento da Inconfidência Mineira, que levou à morte o personagem da história tido como mártir do movimento, Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. A professora de História Mineira da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Glaura Teixeira, conta um pouco mais sobre quem eram os Inconfidentes. Esses homens do século XVIII, eles não pensavam, claro, como os homens do século XIX, como nós do século XXI, né? Há um conjunto de ideias e de conceitos que ainda não haviam sido trabalhados lá no final do século XVIII. Foi uma revolta, foi um motim, mas não uma revolução, claro, e não uma... teria sido uma conjuração mineira, não uma inconfidência mineira. Isso também, em relação à denominação do movimento, é algo que vem sendo rediscutido. Outro ponto abordado pelas pesquisas mais recentes mostram ainda que a Inconfidência não teve o objetivo de derrubar o Império Português em Minas Gerais para criar uma república no estado. A ideia de tornar independente de Portugal e se criar uma república em Minas Gerais também provavelmente não chegou a esse ponto, que são aspectos que nós estudamos, né, no ensino básico e médio, que isso não tenha sido dessa forma, porque o desejo e a tentativa de insurgir contra a coroa se dava num aspecto mais localizado e mais voltado para os interesses ali, daquele momento, daquela capitania de Minas Gerais. A professora explica que a história é relativa ao tempo em que é estudada e que, por isso, existem tantas diferenças entre os estudos anteriores e os novos estudos realizados sobre a Inconfidência. Para nós, hoje, do século XXI, julgarmos não é uma questão de julgamento, mas sim de compreensão de um tempo que está 200 anos antes de nós e que há muitas diferenças, tanto de 100 anos atrás como da atualidade. Portanto, o que se sabe é que, de fato, Tiradentes foi condenado à forca por traição, além de ter sido esquartejado. Após a delação do movimento, Tiradentes foi o único morto devido à sua posição de liderança. Ao contrário do que se imaginava, o personagem da história brasileira não era pobre e possuía bens que foram confiscados pela coroa.
O movimento como um todo se deu devido à ameaça de uma segunda derrama, um mecanismo utilizado pela coroa para aumentar sua arrecadação e punir aqueles que não pagavam os impostos corretamente, confiscando seus bens. Porém, o ouro entrou em decadência nessa época e os lucros diminuíram. Mas a coroa portuguesa continuava cobrando 20% de tudo aquilo que era explorado, além de ameaçar realizar essa nova derrama. O que se sabe é que a Inconfidência surgiu neste cenário, como uma revolta dos mineradores sobre as altas taxas portuguesas. E o movimento terminou da forma que conhecemos, com a morte de Tiradentes. Mariana Bananal para o Quinta Notícia. Hoje é dia de celebrar a voz. Isso mesmo, a voz é fundamental para a comunicação do ser humano. Você sabe como cuidar da voz? Ou quais são as consequências do mau uso da voz? A repórter Larissa Rodrigues traz as respostas. Muitos não dão atenção para a voz. Os cuidados para com a saúde vocal acabam sendo deixados de lado no dia a dia das pessoas. A fonoaudióloga Maíra Rodrigues afirma que não é difícil prevenir problemas. Um bom exemplo da simplicidade nos cuidados é a maçã, que ajuda na limpeza das cordas vocais. Os cuidados que a pessoa tem que ter são cuidados simples, fazer o uso de água, evitar a bebida muito gelada, tá? O muito gelado, o quente também em excesso, prejudica as cordas vocais. Então, temperatura ambiente, que é o normal, tá? Que é o ideal para a pessoa. Evitar fumo, bebida alcoólica, principalmente destilado, isso são fatores que prejudicam. Para você que usa a voz diariamente, os cuidados são ainda mais redobrados. É o caso do radialista Emerson Lemes, que já teve problemas vocais e agora já tem a sua técnica de prevenção. A minha receita é só água morna, tá? Ela bem quente ali, ao ponto que não queima a sua garganta, obviamente. E assim, não coloca nada não coloca sal nem vinagre não, faz só com a água e faz um gargarejo constante. Você vai notar a diferença que fica as suas cordas vocais. A professora do ensino básico, Joana Dark, sempre forçou muito a voz no trabalho e hoje sofre as consequências. Eu tive problema de calos nas cordas vocais, devido a falar muito alto e falar assim, um tempo excessivo. A gente, então agora a gente já sabe, todos os professores, o que é ensinado pra gente, que a gente tem que resguardar a voz. Fala um certo tempo, acalma, para de falar para se resguardar. Como os meus alunos são muito pequenos, eu falo muito, são muito ruídos, muita fala alta, a tendência é da gente ir aumentando a voz. Agora, eu procuro controlar, não falar tão alto mais. A fonoaudióloga deixa a dica. A dica, então, é o dia a dia mesmo. Faz uso da maçã, evita o gelado, tá? Sempre evite conversar, gritar em excesso. Converse só na qualidade vocal normal, tá? O cochicho também é um fator que prejudica, não só o gritar mesmo, o cochichado também é um fator que prejudica a voz, tá? Então, viu que tem alguma queixa, já tá com essa rouquidão, já tá começando a sentir dor na garganta, procura ajuda. A saúde vocal merece mais atenção. Como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. Por isso, mesmo com a correria do dia a dia, não descuide da voz. Larissa Rodrigues para o Quinta Notícia. Agora são 8 horas e 35 minutos e eu tenho uma pergunta para você, ouvinte. Você sabe o que é a síndrome do pensamento acelerado? Com o estresse do dia a dia, as pessoas têm adquirido síndromes cada vez mais voltadas para a ansiedade. A repórter Eduarda Magalhães tem mais informações sobre o assunto. Atualmente, muitos consideram que os males do século são a violência, as drogas e a depressão. Segundo o médico psiquiatra Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado é ainda maior. O mal atinge mais de 80% dos indivíduos de todas as idades. A psicóloga e tutora em ciências médicas Marilei Silva explica o que é esta síndrome. A síndrome do pensamento acelerado é a dificuldade em relaxar a mente e acalmar os pensamentos. Ela não é uma doença, mas sim um sintoma vinculado a um quadro de transtorno de ansiedade.
Outra causa, né, da síndrome do pensamento acelerado é o excesso de informação aos quais somos submetidos durante o dia. A tecnologia e outros componentes colaboram muito para o aumento dos casos da síndrome. Geralmente, os adultos que têm a síndrome do pensamento acelerado adquiriu através da pressão profissional e com o excesso de conhecimento. É comum para quem tem a síndrome ter a sensação de estar sempre esmagado pela rotina. Sabe, aquela impressão que 24 horas são insuficientes para cumprir tudo que tem planejado no dia? Há o sentimento persistente de apreensão, falta de memória, déficit de atenção, irritabilidade, sono alterado e flutuação do humor. Lucas Fernandes, recém-formado em Direito, foi diagnosticado com a síndrome e ele nos conta detalhes. Quando eu resolvi procurar psicólogo, eu fui realmente por achar que meu nível de ansiedade estava muito alto. Na época eu estava muito estressado, também não conseguia mais me concentrar. Tudo que eu ia fazer, sabe, eu parava na metade do caminho e já queria fazer outras coisas. Na verdade, eu queria fazer tudo de uma vez e acabava não fazendo nada, não conseguia completar nada. Após a avaliação da psicóloga, ela me diagnosticou com a síndrome do pensamento acelerado. Hoje eu tenho me controlado mais. E uma das coisas que tem me ajudado muito é a natação, onde acaba que eu gasto muito minha energia e não ocupo minha mente durante o exercício. Você, ouvinte, que se identificou com o perfil de quem possui essa síndrome, busque se informar melhor com um profissional especializado, pois a síndrome do pensamento acelerado vem da ansiedade e não é uma doença. Ela pode ser controlada com terapias e exercícios físicos que ajudam a manter o equilíbrio mental. Eduarda Magalhães para o jornal Quinta Notícia. Agora o Quinta Notícia fala sobre a geração saúde. Afinal, a busca por hábitos saudáveis está cada dia mais em alta. A repórter Daniela Miranda tem mais detalhes. A procura pela saúde virou tendência. As pessoas buscam a cada dia manter a boa forma, mas muitas estão preocupadas mesmo com a saúde. Uma má alimentação traz males como sedentarismo, obesidade, doenças respiratórias, estresse, entre outros. Quem quer ficar longe desses problemas é a culinarista Leila Maria Reis, que adotou uma dieta mais saudável após passar por uma crise de alergia alimentar. A princípio, eu comecei a comer sem glúten e sem lactose. Porque eu comecei com distúrbio estomacal, sabe, problema sério, não descobri o que era. E aí eu já tinha tirado carne, já tinha tirado leite, café e não resolvia. Aí eu fui no nutricionista, né, comentando com ela, falou, bom, já tirou de tudo, só falta tirar agora o glúten. E quando tirou, eu me senti muito melhor, sabe? Aí acabou todas as dores que eu sentia. E aí eu comecei a fazer essa alimentação sem glúten e sem lactose. Leila ainda quer mais. O seu próximo objetivo é tornar-se vegana, ou seja, não ingerir produtos de origem animal, mas ela deixa o recado para uma vida mais saudável. As pessoas precisam voltar a fazer comida em casa, porque hoje em dia não pode comprar tudo pronto, tudo vem na caixinha, é molho, é suco, é leite, é tudo em caixinha. Então eu acho que a gente tem que procurar fazer o próprio alimento, que é um alimento com vida, um alimento muito mais saudável, um alimento de verdade, né? A nutricionista Amélie de Graff conta qual o primeiro passo para você adquirir uma vida mais saudável e, consequentemente, uma melhor forma física. A primeira coisa é reconhecer que é preciso mudar alguma coisa no hábito alimentar que está causando algum problema de saúde, né? A primeira coisa, porque tem pessoas que não reconhecem, que exageram em algum alimento, ou que comem quantidades excessivas, né? Ou que não comem algum determinado alimento, né? Eu acho que a primeira coisa é você vai depois procurar ajuda. Mais do que fazer dietas, né? Infelizmente, a nutricionista ficou muito veiculada com dietas, né? Eu acho que o nutricionista é um profissional generalista, que faz acompanhamento da sua vida do alimento com você, né? Não importa se é para emagrecer, se é para tratar uma patologia tipo hipertensão, né? O dia que as pessoas descobrirem que o poder da sua saúde está no prato que ela escolheu para comer, nos alimentos que ela escolheu para comer durante a vida, elas vão arrepender de ter comido errado. Daniela Miranda para o Quinta Notícia. O Quinta Notícia faz outro intervalo e logo volta com informações sobre a agenda cultural de Uberaba. Quinta Notícia. Rádio
Metropolitana FM 87,9 MHz. Uma emissora comunitária da Associação Cultural e Artística Dom Aloísio Roque Opperman. Situada Alameda Dona Leopoldina, número 25, bairro Mercês. Telefone 3312-5271. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. A evangelização pelas ondas do rádio. Lançai as redes no profundo, lançai sem medo de arriscar. Ali existe um novo mundo que vai poder se revelar. Rádio Metropolitana FM 87,9 MHz. Uma emissora comunitária da Associação Cultural e Artística Dom Aloísio Roque Opperman. Situada Alameda Dona Leopoldina, número 25, bairro Mercês. Telefone 3312-5271. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. A evangelização pelas ondas do rádio. Rádio Metropolitana 87,9 FM. Quinta notícia. São 8 horas e 42 minutos. Vamos saber quais eventos vão agitar o final de semana uberabense. A repórter Letícia Moraes nos conta a programação. O fim de semana é de agitação em Uberaba. Eventos para todos os gostos estão na programação da cidade. Amanhã tem Festival de Talentos do ProBem no Teatro Municipal Vera Cruz, às 7 da noite, com entrada franca. Amanhã também tem palestra da Sexta Quente do Jornalismo, com Luiz Humberto França, lançando o livro Telejornalismo no Interior, às 7 da noite no Bloco Aéreo da Uniub. No sábado, dia 18, acontece o 8º Circuito de Capoeira no Teatro Vera Cruz, às 7 da noite. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada para a Casa de Apoio Daniele. Ainda no sábado, a Praça Rui Barbosa recebe o Duelo do Passinho. O evento começa às 8h30 da noite e termina às 10h30. E o domingo na Concha traz show com Carlos Valeriano no tributo a Miley Davis e Alba Alessandra em tributo a Clara Nunes. Não perca, é das 11 da manhã às 2 da tarde. Agora vamos entrar no mundo country. Começa daqui a pouco a temporada country em Uberaba. De hoje a sábado, o Rodeio Os Inconsequentes traz diversos shows sertanejos e provas funcionais para a Arena do Jockey Park. Hoje, para a abertura do rodeio, os peões entram na arena para as provas de montarias em touro. Depois, tem show da dupla Munhoz e Mariano da Boate Café Cowboy. Amanhã, acontece a semifinal do rodeio e depois, os irmãos Christian e Ralph sobem ao palco do Jockey Park. No sábado, dia 18, os peões de Uberaba e região participam da final das provas dos 3 tambores, Working Penny e à noite das montarias em touro. Na sequência, a dupla Conrado e Alexandro comanda a festa na Boate Café Cowboy. Eu fico por aqui, uma boa noite a todos e até semana que vem. Letícia Moraes, para o Quinta Notícia. E agora saiba como será a previsão do tempo para amanhã. Durante o período da manhã, o céu ficará parcialmente nublado. É possível que ocorram pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 31. Durante o fim de semana, o sol aparece, mas há possibilidade de chuva tanto no sábado quanto no domingo, nos períodos da tarde e da noite. São 8 horas e 45 minutos e o Quinta Notícia vai ficando por aqui. O programa Quinta Notícia é uma produção dos alunos do 5º período de jornalismo da Universidade de Uberaba. Editor de áudio, Jander Duran. Professor orientador, Luiz Fernando Oliveira. Coordenadora do curso de Comunicação Social, Celi Camargo. Pró-reitora de Ensino Superior, Inara Barbosa Pena Elias. Reitor, Marcelo Palmério. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite e até semana que vem.